aqui e dessa vez a gente vai conversar sobre a importância da resiliência na nossa carreira. Afinal de contas, o que significa ser resiliente e por que é que a resiliência é uma das competências mais importantes hoje em dia para quem quer alcançar o sucesso profissional e construir uma carreira antifrágil, ou seja, uma carreira que pode ser adaptada a qualquer situação adversa da melhor maneira possível. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que resiliência tem a ver com a sua capacidade de se recuperar mais rapidamente das situações difíceis que te acontecem na vida. Não é você passar por uma situação que te quebra, que te parte inteiro e sair dessa situação sendo a mesma pessoa, como se nada tivesse acontecido. Não é isso. Eu não gosto dessa definição de resiliência, mesmo. Eu acredito muito que dependendo do que nos acontece na vida, não dá pra gente voltar a ser exatamente o que a gente era antes. Não dá pra gente voltar no mesmo ponto em que a gente estava. Algumas pessoas trabalham com esse conceito de voltar a ser exatamente o que era. Mas para mim, a resiliência está muito mais associada a você conseguir se recuperar mais rapidamente daquele baque, a você não ficar remoendo demais do que te aconteceu, a você não ficar sofrendo demais por algo que já te escapa do controle mesmo, que já aconteceu, que não volta mais, do que voltar a ser exatamente como você era antes. Então, ser resiliente é levantar, é sacudir a poeira, é dar volta por cima com rapidez, com agilidade. Mesmo triste, mesmo decepcionado, mesmo magoado, é você não ficar se prendendo a isso. É olhar para frente e fazer o que você sabe que precisa ser feito. Quando você consegue transformar o que te aconteceu em aprendizado e seguir em frente com rapidez, sem ficar remoendo, você está sendo resiliente. Ok? Deu para entender? Então, quando você consegue sair dessa situação ainda melhor do que você entrou, quando você consegue pegar os limões e fazer uma bela de uma limonada com o que te aconteceu, mais do que resiliente, você está conseguindo ser antifrágil. Ou seja, ser antifrágil é quando você consegue, mais do que superar o que te aconteceu, você consegue tirar proveito do que te aconteceu. É quando você consegue olhar para uma crise, por exemplo, onde todo mundo só vê problema, dificuldade, e você consegue enxergar oportunidade. Tá, Ana? Que coisa mais linda, mais maravilhosa é essa? Até bati aqui. Mas como é que eu posso ser mais resiliente, até antifrágil na minha carreira? Como é que eu posso transformar esses limões em limonada ou até numa caipirinha maravilhosa para brindar com os meus amigos na beira da praia? Tipo assim, né? Bom, o primeiro ponto é você entender que existem dois tipos de mentalidade. A mentalidade fixa, que é tipo Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Sou sempre assim, não vou mudar. E a mentalidade de crescimento, que vai dizer o seguinte: ô Gabriela, se você continuar com essa mentalidade fixa, você nunca vai evoluir na vida, minha filha. A gente sempre tem algo que aprender, a gente sempre tem algo que a gente pode desenvolver. Há coisas que você vai ter que trabalhar em você sim. Se você quiser alcançar os seus objetivos, você vai ter que se desenvolver, você vai ter que crescer, sacou? Então vamos abrir a mente aí. Quando você começa a adotar uma mentalidade de crescimento, você passa a se enxergar como um aprendiz da vida. E aí é muito mais fácil enxergar aprendizado nas coisas que te acontecem. Muito mais do que uma punição ou do que algo que já estava escrito no seu destino. Entende? Um outro ponto é você entender que o erro é necessário em qualquer processo. E você vai errar mesmo inúmeras vezes na sua vida ainda. Mas que o grande lance está em cometer erros novos. Eu amo errar, porque eu aprendo pra caramba com os meus erros. Mas eu detesto cometer os mesmos erros, porque daí mostra que eu não aprendi com aquela situação. Então esse é o ponto. Erre, mas erre erros novos. E quanto mais cedo você for para campo, mais cedo você vai errar. E aí mais fácil vai ser corrigir o seu erro.
Concorda comigo? Porque é melhor errar rápido e com pouco e com força mesmo para você não ter dúvidas de que aquilo foi um erro, do que ficar naquele erro meio camuflado ali. Às vezes você acha que é um acerto, às vezes você acha que tá certo mesmo, às vezes você acha que não, e aí você acaba errando muito depois. Quando você percebe que aquilo realmente foi um erro, você acaba errando com muito também. Então não tenha medo de errar. Só fique atento para não cometer os mesmos erros. Saia logo daquela situação de erro o mais rápido que você puder. Seja resiliente, antifrágil, saia até melhor para que você possa cometer erros novos depois, porque são eles que vão te fazer crescer, ok? Outro ponto é você entender que a gente não tem garantias e certezas absolutas de nada na vida. Então, o imprevisível vai acontecer. A vida não é uma linha reta. A vida é uma estrada sinuosa, cheia de curvas, de obstáculos mesmo. O grande lance é você entender que existem coisas que não dependem de você, que te escapam completamente e que não estão, então, na sua zona de controle e nem na sua zona de influência. Ou seja, não dependem de você, nem direta e nem indiretamente. E se não dependem de você, se existe algo ali que te escapa completamente, por que é que você vai ficar sofrendo e gastando energia com isso? Entende? O que você tem que focar é em fazer a sua parte. Tipo, estamos em crise, o mundo está enfrentando uma crise. Eu não tenho controle sobre a crise, eu não tenho influência sobre a crise em si. A crise existe, mas eu posso mudar os meus pensamentos e as minhas atitudes em relação à crise. Ao invés de ficar pensando que eu tô falido, que nada dá certo para mim, que as coisas são muito complicadas para mim, que quem sou eu para merecer isso, que eu vou tentar outra coisa porque eu não vou conseguir mesmo. Então, eu começo a mudar essa mentalidade e a encarar aquilo como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de aprender uma coisa nova, de desenvolver uma nova habilidade, de desenhar um novo projeto, de investir em mim, de investir na minha carreira. Ou seja, a partir da minha mudança, do que depende de mim, eu posso até influenciar também outras pessoas a mudar. Eu não tenho controle sobre isso, mas eu tenho influência, eu posso ter influência. Mas controle eu também não vou ter. E tudo bem, a minha parte eu estou fazendo, entende? Além disso, quem é resiliente, e mais do que isso, quem é antifrágil, sabe se planejar e sabe se preparar para minimizar riscos e ameaças e para gerar clareza sobre os próximos passos também. Mesmo que, devido às várias intercorrências aí da vida, esse planejamento também tenha que ser ajustado em algum momento. Tá tudo bem, a gente não escreve planejamento em pedra, né? Não é algo que a gente crava lá na pedra. Ele tá sujeito a mudanças mesmo. Mas para o resiliente, mais do que isso, para o antifrágil, fica mais fácil se adaptar às situações da vida, porque ele sempre vai pensar num plano para lidar com isso. Porque planejamento gera clareza e acalma o cérebro da gente também. Nos tira daquele lugar de ansiedade, de desespero, de angústia em relação ao que pode acontecer. O planejamento está dizendo para o cérebro, calma, nós temos um plano. Um outro ponto é que quem é resiliente não fica se fazendo perguntas do tipo, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? A mentalidade é outra. É tipo, o que eu posso fazer para aprender com essa situação? Que lição eu posso tirar disso que me aconteceu? Inclusive, porque existem coisas que vão acontecer com todo mundo, que todo mundo vai ser afetado de alguma maneira. Não é uma exclusividade sua. Pode ter certeza. Então, o que você pode fazer para sair dessa situação? O que está no seu controle? No seu controle. E sabe uma outra coisa que vai fazer toda a diferença também na forma como você encara o que te acontece e o que você faz a partir do que te acontece? Os seus relacionamentos. Você já reparou como tem gente que nos derruba ainda mais, que a gente já tá chateado e aí a gente sai ainda pior depois de uma conversa com determinada pessoa? Já reparou como tem gente que só foca no problema, que só se coloca numa postura de vítima das coisas, que só reclama, que só fala mal de todo mundo, que tá sempre com
incomodado, que tá sempre chateado, que tá sempre se vitimizando, que não sai do lugar? Você acha que essa pessoa é realmente uma pessoa que vai te ajudar a ser mais resiliente, mais antifrágil com as coisas? Você acha que a energia dessa pessoa não vai te afetar? Que você não vai ser influenciado por esses pensamentos negativos dela? Existe uma frase muito famosa no empreendedorismo que diz assim: você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Quem são essas pessoas? Com quem você anda convivendo? Que tipos de relacionamentos você anda construindo e cultivando na sua vida? Olha que reflexão importante essa, hein? Sim! E se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar com quem você quiser. Eu também te convido a se inscrever aqui no canal. Se inscreve aqui no canal, tem muito conteúdo de valor por aqui que vai te ajudar muito no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Um beijo para você e eu te vejo no próximo vídeo.